A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. Nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. Deus tem uma palavra de salvação para a sua alma. E eu te peço que no nome de Jesus você fique até o final, porque Deus tem um ensinamento, uma direção muito forte para te dar através da palavra dele, a qual, se você ouvir e praticar, a sua vida ela vai ser mudada. O que você está passando, Deus ele vai dar jeito se você praticar a direção que Deus vai te dar a partir de hoje, no nome de Jesus. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 27 em diante. Partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: crede vós que eu posso fazer isto? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou os seus olhos, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: cuidado para que ninguém o saiba. Mas, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela região. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Eu peço perdão aos irmãos, em nome de Jesus. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. As multidões se admiravam, dizendo: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é um texto que, se nós formos parar para ler, reler, meditar e remeditar, você vai aprender muitas coisas para o dia a dia, você vai aprender muitas coisas na caminhada cristã, e você vai entender e enxergar que Deus ele é muito forte, que Deus ele é poderoso para solucionar o que nós estamos passando, para libertar a nossa vida das prisões que nós estamos e para nos dar sempre uma direção e um novo rumo de vida para mim e para você. Meus irmãos, o Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, versículo 27 em diante, fala sobre a cura de 2 cegos e um mudo. E no versículo 27 começa a falar: partindo Jesus dali. Dali aonde? Para nós entendermos da onde Jesus tinha saído para ir para outro lugar, nós temos que ler o contexto. Sempre quando a Bíblia fala: e partindo eles dali e passaram eles para outro lado, você sempre vai ver a Bíblia conectando o contexto do que foi escrito, para entendermos o que aconteceu antes. Porque Deus, quando Ele fala, quando Deus ensina, Deus não deixa ninguém confundido. Deus não deixa ninguém sem saber e sem entender o que Ele está falando. A palavra de Deus, você pode perceber, ela sempre conecta um texto com o outro. Ela sempre dá base de um texto para o outro. Ela sempre liga um texto com o outro, o versículo com o outro. Porque em Deus não há contradição. Em Deus não há variações de pensamentos. Em Deus não há sombra de dúvida. O que Deus ele fala é certo, é perfeito e não há falha, não há erro.
Então, para nós entendermos esse texto, quando fala partindo Jesus dali, basta nós lermos no mesmo capítulo 9 os versículos que vieram antes do que foi narrado esse texto. E o que veio antes desse texto que nós acabamos de ler foi sobre a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue, a cura e a ressurreição de uma jovem que Jesus ele fez. Aí quando Jesus parte da casa de Jairo e cura a mulher do fluxo de sangue, aí que a Bíblia vai falar, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, gritando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Esse texto aqui também é semelhante ao texto que fala sobre o cego Bartimeu, a qual, quando Jesus está passando, ele também fala as mesmas palavras. Tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. E o que eu acho lindo é que eles eram cegos, mas eles não eram surdos. Eles eram cegos, mas eles não eram paralíticos. E quando Jesus está passando, eles não veem quem é Jesus. Eles, pela visão deles, não sabem quem é Jesus, mas pela multidão que também está clamando e está adorando Jesus, eles conseguem ouvir e entender na mente deles que é Jesus que está passando. Ou seja, eles não estão vendo, mas eles estão ouvindo. E isso é um ensinamento muito forte para os dias de hoje, porque tem pessoas que não buscam a Deus por falta de locomoção. Tem pessoas que não buscam a Deus por falta de enfermidade. Tem pessoas que não buscam a Deus por motivo difíceis e graves. Só que eu falo para a sua vida, para você que fala e tem como desculpa de que você não busca a Deus por causa do seu trabalho. Eu falo para você que me ouve, que põe desculpa para buscar Jesus, que é por conta dos seus afazeres. Meus irmãos, eles eram cegos e não eram surdos. E eles gritaram o nome de Jesus. Eles foram até Jesus. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso? Eu quero falar para você que o seu problema, a sua enfermidade não impede de buscar Jesus. Porque buscar Jesus não é simplesmente ir para a igreja. Buscar a Jesus, clamar a Jesus, não é simplesmente em 4 paredes. Se você que me ouve está enfermo e não pode ir para a igreja, você pode buscar Jesus em casa. Você pode buscar Jesus vendo pregação. Você pode buscar Jesus lendo a palavra de Deus. Você pode buscar Jesus orando. Há diversas formas de você buscar Jesus. Não é porque você está enfermo que você não pode buscar Jesus. Não é porque você está doente que você não pode buscar Jesus. Não é porque você trabalha demais que você não pode buscar Jesus. Não é porque você tem muitas responsabilidades que você não pode buscar Jesus. O nosso problema não impede a gente de buscar Jesus. Vai depender da forma que você enxerga, vai depender da forma que você vê as coisas e a forma de buscar Jesus. Eu falo isso com base bíblica, mostrando para você que eles eram cegos e não surdos. Ou seja, a cegueira deles não impediram eles de buscar Jesus, porque problemas não impedem ninguém de buscar Jesus. Até porque quem tem problema tem que buscar Jesus. Quem tem problema deve buscar Jesus e achar maneiras de buscar a Jesus. Mas, irmão, me dá mais uma base bíblica de que o meu problema não me impede de buscar a Jesus. Zaqueu, Evangelho de Lucas, capítulo 19, fala sobre Zaqueu. Zaqueu era pequeno, era cobrador de imposto. E por causa da multidão que seguia Jesus, ele, por ser pequeno, ele não conseguia ir até Jesus.
Porém, ele teve uma ideia: eu vou correr adiante, eu vou na frente de Jesus da multidão e vou subir de uma figueira brava. E quando Jesus passar pela figueira brava, eu vou ver Jesus. Ou seja, a multidão não impediu ele de ver Jesus. O tamanho dele não impediu ele de ver Jesus. Então ele teve uma ideia de ir adiante da multidão e de Jesus, porque Jesus havia de passar em cima, embaixo do lugar onde ele tinha subido. Ou seja, a multidão não impediu Zaqueu de ver Jesus, porque Zaqueu ele foi sábio, ele foi prudente, ele se preparou, ele teve uma ideia divina de Deus para buscar a Jesus. E quando Jesus passou embaixo da figueira, Jesus chamou Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Louvado seja Deus. Então o seu problema não impede você de buscar Jesus. Não importa se você está cego, doente, enfermo ou paralítico, você pode buscar a Deus em diversas formas. Aí, quando Jesus passa onde eles estão, eles sendo cego, eles gritam: Jesus, tem compaixão de nós, filho de Davi. Aí Jesus entrando em casa, os cegos se aproximaram de Jesus. E Jesus perguntou para eles: crede vós que eu posso fazer isto? Sim, Senhor, responderam eles. E o que me chama a atenção é que você pode ver que Deus ele nunca obrigou ninguém para ser curado. Deus nunca obrigou ninguém para mudar a vida. Deus nunca obrigou ninguém e não obriga ninguém a salvar a vida de ninguém. Ele sempre pergunta, ele sempre convida, ele sempre chama, para que eu e você tenhamos a oportunidade de escolher crer ou não, obedecer ou não, fazer ou não, se dedicar ou não, porque Ele não obriga ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus perguntou para eles: crede vós que eu posso fazer isso? Fazer isso o quê? Curar da cegueira? E eles falaram: sim, Senhor. Eles responderam que sim. Então, em nome de Jesus, eu te pergunto: você crê que Deus ele pode mudar a sua vida? Em nome de Jesus eu te pergunto: você crê que Jesus pode te libertar do pecado? Em nome de Jesus eu te pergunto: você crê que Jesus pode te libertar do vício? Em nome de Jesus eu te pergunto: você crê que Jesus pode salvar a sua família? Em nome de Jesus eu te pergunto: você crê que a sua fé pode ser restaurada através dessa palavra? Em nome de Jesus eu te pergunto: você crê que Jesus ele pode abrir a tua visão espiritual para você contemplar o poder dele sobre a tua vida? Se você crê, você vai receber a cura. Se você crê, você vai receber a libertação. Se você crê, você vai receber o renovo. Se você crê, você vai receber a transformação de vida e a salvação da sua alma. É segundo a sua fé. E não importa onde você esteja, se você estiver no trabalho nesse momento e crer nessa palavra, Deus ele vai fazer. Se você estiver andando na rua e ouvindo essa palavra e você crê, Deus ele vai fazer. Se você estiver em casa sentado no sofá ouvindo essa palavra e você crê, Deus ele vai fazer. É segundo a sua fé. Se você crê que Deus ele pode fazer, ele faz. Se você crê que Deus ele pode agir na sua vida, ele age. Se você crer que Deus ele pode manifestar o poder dele na sua vida, ele manifesta. Se você crê que Deus ele pode revelar a glória dele na sua vida, ele revela. Se você crê que Deus ele pode solucionar o teu problema, ele soluciona. Se você crê que Deus ele pode te usar nessa terra, ele te usa.
é segundo a vossa fé. E não é por força e nem por violência, é segundo a tua fé. Eu quero falar para pessoas que estão ouvindo essa palavra no nome de Jesus: para de se limitar ao seu problema, para de se limitar à sua dor, para de se limitar à perseguição, para de se limitar ao problema mental. O Deus que existe, o Deus que muda e cura vidas, Ele está falando contigo e te mostrando que tudo que você está passando pode ser mudado se você crer. É somente se você crer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles responderam que sim, que eles criam que Jesus podia dar a cura para eles, então a Bíblia fala: então ele tocou os seus olhos. Ele quem? Jesus. Dizendo: seja feito segundo a vossa fé. Se você crê nessa palavra que está sendo falada para a sua vida, em nome de Jesus, Jesus vai te tocar agora. Se você crê nessa palavra que está sendo ensinada para a sua vida, em nome de Jesus, Deus ele vai ir até você aonde você está agora. Se você crê nessa palavra que está sendo falada para a sua vida, em nome de Jesus, Deus ele vai tocar na sua vida e você não vai ser a mesma pessoa. Louvado seja Deus. E no versículo 30 a Bíblia fala: e os seus olhos se abriram. Por quê? Porque Jesus tocou nos olhos deles. E aonde Jesus toca, o que estava fechado se abre. Aonde Jesus toca, o que está quebrado se refaz. Aonde Jesus toca, aonde está morto, volta a viver. Aonde Jesus toca, aonde está enfermo, aonde há espírito de enfermidade, Jesus expulsa e libera a cura. Aonde está trancado e Jesus toca, há libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele quer abrir os seus olhos espirituais. Deus quer abrir a sua mente para você entender que Ele é muito maior do que o teu problema. E se você crer nessa palavra, Ele vai tocar na sua mente e vai tirar essa perturbação. Se você crer nessa palavra, Ele vai tocar no seu coração e vai arrancar essa mágoa, vai arrancar essa raiva e esse desespero que está dentro da sua alma, em nome de Jesus. Quando Jesus toca nos olhos deles, os olhos se abrem. Aí Jesus adverte eles severamente, falando para eles: cuidado para que ninguém o saiba. E Jesus está falando: olha, não fala para ninguém. Não diz que eu fiz isso, porque não tinha chegado a hora de Jesus ser crucificado. Então Jesus não queria que ninguém soubesse. E não foi só com ele que Jesus falou isso. Foi com outras pessoas também que Jesus curou. Jesus falou a mesma coisa, para que eles não contassem para ninguém que Jesus tinha curado. Só que no versículo 31 fala: mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela região. Porque quando nós somos curados por Deus, nós falamos sim. Não tem como a gente ficar de boca fechada se Deus curou a nossa vida. A gente não pode ficar de boca fechada se Deus nos libertou do pecado e salvou a nossa alma. Nós temos que abrir a boca e glorificar, falar para o mundo todo que Jesus cura sim, falar para a terra toda que Jesus salva sim, falar para o mundo todo que Jesus é a salvação do mundo, Ele é a luz do mundo sim. Eu não posso me calar se Jesus me salvou. Eu não posso ficar quieto se Jesus me libertou. Eu tenho que abrir a minha boca e glorificar a esse Deus. E mostrar para o mundo com a minha vida, com a minha boca, que Ele salva, Ele cura, Ele liberta sim. Louvado seja Deus. Aí quando eles saíram de perto de Jesus, foram para longe, levaram até a Jesus o endemoniado mudo. Olha que maravilha!
2 cegos vão até Jesus, Jesus toca nos olhos e eles são curados. Quando eles saem, levam um endemoniado mudo até Jesus. O que me chama a atenção, eu acho lindo, é que sempre levaram e levam até Jesus problemas que parecem não ter solução. O que me chama a atenção é que as pessoas naquela época, eles sempre levavam problemas que não tinham solução diante dos homens até Jesus. Eram doenças na mente, no corpo, na alma e no espírito. E eles levavam até Jesus. E Jesus dava cura para todas essas enfermidades que não tinha solução para o homem. Porque tem pessoas que não sabem, não conhecem, mas Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele cura o que a medicina não cura. Ele faz o que a ciência não faz. Ele faz coisas tremendas e sobrenaturais que o homem jamais pode fazer. Porque o homem é falho, é pecador, o homem é limitado. Louvado seja Deus. Então não fique mais sofrendo com esse problema que você pensa que não tem mais jeito. Não fique mais se lamentando, não fique mais chorando por essa dor que você está passando e acha que não tem mais jeito. Leva para Jesus. Chega e para de levar o seu problema para quem não tem solução. Chega de contar da sua vida para o seu amigo, para a sua amiga. Chega de falar do teu problema para quem não pode te ajudar. Leva o teu problema para Deus. Leva para quem pode, quem faz e quem tem poder para fazer. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando levaram aquele mudo endemoniado para Jesus, a Bíblia fala, quando o endemoniado foi expulso, porque Jesus expulsou e só Jesus pode expulsar demônios, só Jesus pode expulsar espíritos malignos, o mudo falou. As multidões se admiravam, dizendo, nunca se viu coisa semelhante em Israel. O povo ficou admirado com o que Jesus fez, a ponto deles falarem, nunca houve coisa semelhante em Israel. Meus irmãos, o que Deus faz, esse mundo nunca vai fazer. O que Jesus fez, o que Ele fez para salvar a minha e a sua alma, entregando a vida dele para salvar a minha e sua vida, nunca vai haver e nunca houve coisa semelhante sobre a face da terra. O que Deus faz é o único nesse mundo. O que Deus faz é o único sobre esse mundo. Nunca houve homem semelhante a Jesus. Nunca houve homem que fez o que Jesus fez. Nunca houve ser humano que morreu e ressuscitou e vive eternamente como Jesus vive. Porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. É nele que cremos. É nele que obedecemos. E é por Ele que somos salvos, somos protegidos e viveremos eternamente ao lado do Senhor, que é o nosso Deus. Quando Ele cura aquele homem que estava endemoniado e mudo, o povo se admira e diz que nunca aconteceu aquilo em Israel. Só que os fariseus daquela época diziam, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. É sempre assim. Quando Deus está fazendo alguma coisa na minha e na sua vida, sempre tem um fariseu para falar mal. Quando Deus está fazendo algo novo na minha e na sua família, sempre tem um fariseu endemoniado para falar mal, para se levantar e questionar o que Deus está fazendo. Pecou a vida toda, usou droga a vida toda e agora quer virar crente? Matou, roubou e prostituiu,
agora quer virar crente, agora quer dizer que é crente. Sempre tem um fariseu para falar assim. Só que você não deve dar ouvido a essas pessoas, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para curar os que estão doentes, para libertar os que estão no vício e para salvar aqueles que estão perdidos. Então não ouçam os fariseus, não escuta quem está falando mal de você, não dê ouvidos para quem está te criticando. Entenda que Deus ele veio para manifestar o poder dele sobre a sua vida. E não ouve e não dê ouvido para quem está falando mal. Porque sempre vai ter um demônio usando alguém, sempre vai ter um espírito maligno usando alguém para questionar a obra de Deus. Só que você não pode dar ouvido, você não pode dar ideia, porque a obra que Deus tem é com você, e não com o fariseu, e não com o escriba, e nem com o hipócrita, que está falando mal, que está te julgando. A obra que Deus tem é na sua vida. Então não dê ouvido àqueles que lutam contra a sua vida e falam mal de você.